Não é possível você dizer que tem comunhão com Deus, que tem relacionamento com Deus, se você não tem um relacionamento comunitário. Os irmãos me entendem? Fica claro isso? Então vocês podem nos acompanhar, podem participar, manda aí a sua pergunta pelo chat, né, da igreja. E se você quiser perguntar também, pode perguntar, a sua participação, ela é muito bem-vinda. Eu estou aqui com a Nina e com o Mazo, que vão nos ajudar a receber as suas perguntas e também, obviamente, poderão ter as suas participações. Vamos ler Romanos capítulo 15, abra sua Bíblia em Romanos. Hoje nós vamos estar falando sobre acolhimento. Acolhei-vos uns aos outros, sinônimo de aceitação. Aceitem-se uns aos outros. Mas lê para nós, por favor. Graça e paz, irmãos. Informo que farei a leitura em 2 versões. Aceitem-se uns aos outros, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7, Almeida, revisada e atualizada. Outra versão. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7, nova versão internacional. Amém. Obrigado, Mazo. Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15, 7, e aceitem-se uns aos outros. Eu chamo a atenção para a mutualidade, eu chamo a atenção para a reciprocidade. Não dá para viver a vida cristã sem a mutualidade, sem a reciprocidade. Sobe aqui, Luquinha, para você ouvir como que eu estou ouvindo, aí você tem uma ideia. Vamos orar? Vamos orar com a Nina? Alô. Alô, amém. Amém, graça e paz, irmãos. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Te damos graças pela palavra do Senhor, que tem nos ensinado tanto, Pai, nesses dias, falando sobre o amor, sobre esses mandamentos recíprocos. E nós olhamos para o Senhor, vemos no Senhor Jesus o exemplo que nós devemos seguir. E o nosso desejo realmente, Pai, é viver a tua palavra, é a prática. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ensine, Senhor, nos ensine a amar verdadeiramente de coração, como o Senhor Jesus nos amou. Ensina-nos, cada dia nos mostre, Senhor, atitudes, práticas, coisas que nós podemos fazer em prol do nosso irmão, em prol do nosso próximo. Te pedimos, abençoa-nos nesta manhã, abençoa a tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua palavra, dê a cada um de nós a porção que o Senhor tem nesta manhã. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender o que o Senhor está falando conosco. E nos ajude, meu Deus, para a glória do teu nome. Pedimos, usa o teu servo, que a palavra do Senhor esteja na boca dele, Senhor. E que nós possamos compreender a tua palavra sobre como aceitar uns aos outros, como acolher uns aos outros, e aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós pedimos, abençoa a tua palavra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nina, Mazo, irmãos. Então, nosso tema hoje é aceitação. Aceitem-se uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros. Conceitualmente, nós estamos falando aqui de algumas coisas muito presentes nos dias atuais. Quando eu penso na aceitação, no acolhimento, eu estou falando de pertencimento, eu estou falando de crer e
as ciências da religião, a sociologia, têm trabalhado um tema muito interessante hoje, que eu fico impressionado como é que esse povo, sem ir à igreja, ou se vão apenas para pesquisar, eles conseguem chegar a algumas conclusões interessantes. Uma pensadora francesa, ela diz que hoje nós vivemos dias de um trânsito religioso. Assim como o mundo mercadológico, né? As pessoas, elas migram de um mercado para outro, as pessoas também vão migrando de uma religião para outra, de uma igreja para outra. Então, sociologicamente, isso é um fato científico, né? Dá para perceber que há uma inquietação espiritual nas pessoas de um modo geral. Elas vão migrando, vão passando de uma igreja para outra, e algumas começam até em igrejas evangélicas e daqui a pouco elas vão parar num lugar que a gente nunca imaginava que um crente pudesse estar. Mas por uma inquietação, ela não consegue pertencer. Ela não consegue fazer parte. Porque ela olha para a igreja numa perspectiva do mercado. Então ela vem na igreja para ver se há aquilo que a agrada, e ela começa a observar nessa perspectiva. E daqui a pouco, se ela percebe que não, ela passa para outra, observa ali mais um pouquinho. É como se eu fosse aqui no Rio Vermelho e encontrasse o que eu quisesse, gostasse, comprasse, eu fico freguês. Mas um dia eu vou lá, o caixa me maltrata, ou a fila do caixa está grande demais, eu me aborreço e digo comigo mesmo, nunca mais volto no Rio Vermelho. Aí eu vou lá para o açaí. Aí chego no açaí, dou uma olhada, acho bom, não, o ar-condicionado aqui está agradável, os preços são bons, aí eu faço a minha compra, não vou ficar freguês aqui agora, vou comprar no açaí. Mas um dia me cai a ficha que lá no açaí não tem o empacotador. Não tem o empacotador e eu tenho que comprar a sacola. Eu falo, não, nunca mais eu vou voltar aqui. Aí eu vou para outro lugar. Aí eu chego lá no outro lugar, vou lá para o Hipervi. Aí chego lá, começo a fazer minhas compras, comparo os preços, comparo com o Rio Vermelho, com o açaí, e aí eu chego à conclusão que por um tempo ali está bom. Mas depois eu me aborreço, já não quero comprar ali mais. Então, assim, essa influência, né, da sociedade, essa influência do mercado, ela recai também, né, sobre nós, na nossa perspectiva da igreja. Aí nós começamos a olhar a igreja como um mercado. Nós não olhamos mais a igreja como uma comunidade, como uma fraternidade. O dia que tiver alguma coisa que me aborrecer na igreja, eu digo, nunca mais vou lá, vou procurar outra que me atenda melhor. Eu descobri isso em mim mesmo, né? Estou confessando aqui para vocês. Eu era mais enjoado, menos tolerante, menos paciente. Tinha um lugar que todo sábado, depois do serviço da Márcia, ela já saía tarde, eu ia lá comprar o sanduíche. Obrigado, Lucas, melhorou, está ótimo. E eu ia lá, e como eu ia frequentemente, eu me senti parte, né? Eu me sentia assim, pertencente, né? Por tantas vezes que eu já fui, por tantas vezes que eu comprei, e um dia eu fui e fui maltratado. E eu disse comigo mesmo, nunca mais eu volto aqui. Veja o que é a natureza humana.
por mais ruim que seja, ali ainda era uma venda, era um mercado, não era uma igreja, né? Mas tem gente que ele assumiu essa perspectiva de mercado em relação à igreja. Eu sou do tempo nessa igreja que nós tínhamos aqui uma Brasília, um Fusca e um Corcelzinho. Eram os carros que nós tínhamos na igreja. Muita gente aqui deve lembrar, a irmã Iranice, Abigail, né? Eram os carros que nós tínhamos aqui, 3, 4 carros. E eu já fiquei sabendo que às vezes tem irmão que perde a bênção aqui por causa do estacionamento. Ao invés da gente agradecer a Deus que hoje tem bastante carro, né? E que todo mundo tem carro, eu sei de irmão que às vezes ele fica chateado, grilado, aborrecido, porque ele quer sair e outro irmão mais desajuizado estacionou o carro mal estacionado, de mau jeito, mas é irmão, tem que ser tolerado, tem que ser aceito. Aí vira uma confusão. Nós estamos falando de uma forma muito simples, nós estamos falando do espírito dessa época. Nós estamos falando que existe um espírito do mundo, né, que move o sistema, que move as pessoas, que é esse individualismo de querer ser bem tratado, né? E de querer escolher o lugar onde ele vai comprar. Aí a gente pega toda essa carga humana, carnal, e traz para dentro da igreja. A igreja, eu já falei para vocês, a igreja, ela é um mistério. Nós estamos aqui, mas tem alguém mais, o Senhor está aqui. A igreja, ela é diferente. Ela é diferente porque o Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então, a nossa maneira de relacionar com a igreja e com os irmãos é diferente da maneira como eu me relaciono com o mercado. É diferente da maneira como eu me relaciono na clínica, né? Eu gostava daquele programa, daquele quadro, né, que tinha uma mulher lá que ela era grosseira, ignorante, mas eu não sei por que cargas d'água ela ficou rica, né? Então ela chegava num lugar e queria ser bem atendida, e quando ela não era, ela ficava revoltada e dizia: "Estou pagando". Lembram disso? Lembram, né? Ou seja, eu estou pagando, e ela queria ser tratada do jeito que ela quisesse, né? Então, o Espírito que nos move, o Espírito que nos traz à igreja, que me faz querer estar perto de você, é o Espírito Santo, não é o Espírito dessa época, né? Eu sei que o mundo mudou, e a gente sabe disso, eu sou antenado, eu tenho que ser. O mundo mudou, as coisas mudaram, mas a palavra de Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, a igreja também não mudou. Amém? Agora, olha só que coisa interessante, né? Essa é a questão do pertencimento. Eu preciso me sentir parte. Esse sentimento que me liga, esse sentimento que me une. Eu sou parte. Eu sinto as dores, eu sinto as alegrias, eu tenho compromisso, eu tenho vínculos, eu quero estar junto com você, irmão, eu quero fazer parte dessa comunidade. Isso se chama pertencimento, que é uma coisa que a pós-modernidade, esse tempo presente, que eu achei que nunca ia chegar, e de repente chegou e caiu em cima da minha cabeça. As pessoas hoje, elas não querem pertencer. E por isso que as companhias de telefone, as companhias de serviço, elas tentam te fidelizar. Sabe disso, né?
Então, ó, se você comprar o pacote aqui, você vai pagar isso, mas você tem que permanecer aqui durante um ano. Porque senão, amanhã bate na porta uma proposta melhor e a pessoa migra. Em linguagem comercial, em termos comerciais, isso não tem problema. Mas o que gira, né, o que faz o mundo girar hoje é essa ideia de não pertencer. Ninguém quer estar ligado a nada. Ninguém quer se sentir preso a nada. Ninguém quer se sentir vinculado, comprometido e responsabilizado com nada. Por isso que as pessoas hoje não querem se casar mais. Elas querem morar juntos, coabitar. A gente vai vivendo aí para ver se dá certo. O dia que não der certo, cada um caça o seu rumo e vida que segue. Não pertencer. Ninguém quer pertencer, ninguém quer estar vinculado, ninguém quer estar comprometido. Ninguém, assim, pedagogicamente falando, né, para a gente poder entender. E isso acontece também em relação à igreja. E essas duas coisas precisam andar juntas, né? O crer e o pertencer. Porque há 40 anos atrás, eu não imaginava que nós chegaríamos nesse tempo do crente nominal. Vocês não têm ideia da quantidade de crente nominal que a gente tem hoje. O que é o crente nominal? Pode falar. Fica com medo, não. Pode falar, gente. O que é o crente nominal? Permite, pastor? Sim, claro, mas... É aquele que se denomina como crente, mas não tem compromisso, não tem responsabilidade. E se ele não tem compromisso nem responsabilidade com a igreja, porque ele não pertence à igreja. Perfeito. Falta o senso de pertencimento. Essa Isso. é a parte importante que o senhor falou. Exato, é perfeito, mas... o presídio hoje, sem exagero, a antiga FEBEM, que eu não sei como que é o nome hoje, está cheia de crentes. Ou filhos de crentes. Mas é muito mesmo. Há 40 anos atrás, né, ainda hoje, mas há 40 anos atrás, eu me lembro quando foi a época em que eu me converti, você fazia uma pesquisa, o censo fazia uma pesquisa na Bahia, 99% das pessoas se diziam católicas. Mas nunca tinha ido a uma igreja católica, eram frequentadores de terreiros. Era o que a gente chamava de católico nominal. Ele não era um católico praticante. Então, hoje nós temos também essa figura do evangélico que diz crer, mas não pertence. Ele crê culturalmente. Porque o pai crê, a mãe crê, e ele foi criado nessa crença. Então ele se diz que é, mas nunca foi, nunca pertenceu. Ele não pertence. Isso é muito visível na Europa, né? Então, culturalmente, disse que a Inglaterra é cristã. Mas você vai para a Inglaterra, é um país completamente secularizado. De pessoas que nunca mais leram a Bíblia, que nunca mais foram numa igreja. Os templos estão sendo vendidos, mas a pessoa se diz cristã, em termos culturais, né? Então ele crê, mas não pertence, não tem uma vida espiritual, vibrante, viva, significante. É o que está acontecendo no tempo presente. E aí o pessoal está dizendo que está acontecendo uma coisa que chama bricolagem. Você sabe o que é bricolagem?
aquelas lojas de móveis que você vai lá, escolhe o móvel que você quer, leva para casa e você mesmo monta. Né? Você escolhe as peças que você quer montar. Então, hoje, a espiritualidade de hoje, ela é individualizada e ela se parece com a bricolagem. O sujeito é reformado, é pentecostal, é carismático e ainda bota outros elementos, outras pitadas de outras coisas, né? E constrói a espiritualidade dele. Outro dia eu até comprei, tem que ler ainda, né? O livro O Pentecostal Reformado. Eu falei, eu pensei comigo, né? Conceitualmente pensando, né? Pode até acontecer, nada é impossível, mas conceitualmente são coisas assim muito, mas muito, sabe, distintas. Dado a origem histórica, a formação de cada um, né? Mas aí na bricolagem e se você for para algumas igrejas neopentecostais, aí entram elementos da superstição, pegam elementos do catolicismo, do mundo evangélico, do espiritismo, de outras coisas mais, e ajunta tudo. Então são os dias que nós vivemos. Mas nós estamos aqui para pensar nessas coisas e pensar como é que nós estamos sendo igreja. Como é que tem sido a minha vida em igreja, a minha vida em comunidade, a minha vida comunitária. Essa é a dor, essa é a dificuldade do tempo presente, né? De crer, mas também pertencer. De crer, mas também ser participante. De andar juntos, de viver juntos. É um desafio. A igreja é um desafio. Nós estamos falando disso aqui pela manhã e também à noite, não é? A gente tem falado sobre a igreja. Para mim, cada dia fica mais claro e evidente essa questão de que a igreja, ela realmente é um mistério de Deus, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Sim, é o bom perfume. Ela não é perfeita, obviamente, tem suas falhas, tem seus defeitos, mas o Senhor é presente nela. O Senhor é presente na igreja, né? Aceitem-se uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Preste atenção. Portanto, ele está concluindo. Ele está falando sobre o relacionamento de fracos, fortes, aqueles que têm uma crise de consciência, pode, não pode, outros acham que pode, né? Aí ele conclui, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. As duas versões que o Másio leu. Então, esse mandamento recíproco, né, uns aos outros, acolham uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, né? Ele é muito forte e desafiador, por causa da referência dessa ação. Eu vou agir assim por causa do Senhor Jesus. Eu vou aceitar o outro porque o Senhor Jesus aceitou alguém como eu. É isso. É isso que quebra a barreira, que quebra o grilhão e que abre a porta do coração. Quando eu não aceito o outro nas suas
limitações, nas suas diferenças em relação a mim, é porque eu me coloco num patamar mais elevado do que ele, né? Eu me acho melhor e não quero aceitá-lo aqui na minha companhia, na minha comunhão. Qual a motivação para acolhermos o outro? O simples fato de termos sido acolhidos por Deus. Deus me acolheu. Deus me acolheu, Deus me acolhe, Deus me ama, Deus me aceitou, Deus me aceita. Ora, não é possível que esse amor de Deus não operou nada na minha vida. A não ser que eu não tenha a noção clara do que seja a graça. A não ser que o que move o meu coração não seja a graça, mas seja a meritocracia, o mérito. Essa palavra de Deus nos ensina que nós fomos aceitos, sendo pecadores, inimigos de Deus, por causa da graça de Deus. Foi o favor de Deus, foi a bondade de Deus, foi a misericórdia de Deus. Não é possível que esse amor de Deus, essa graça de Deus não vai provocar algo dentro do meu coração. É tão assim... É aquela história que Jesus conta do homem que devia... a conta dele era impagável. Ele poderia vender tudo, trabalhar a vida inteira, que ele jamais conseguiria pagar aquela conta. Mas o seu credor o perdoa. O perdoa e diz: vai-te em paz. E ele sai da presença do credor e pega um devedor pelo pescoço, que tinha uma dívida pagável, e começa a sufocá-lo. Então, a base da mutualidade é aquilo que Deus fez por mim. A minha aceitação do outro, ela é proporcional ao entendimento que eu tenho da aceitação de Deus por mim. Já que nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de reciprocidade, eu vou agir com o outro porque Deus agiu assim comigo. A base é essa. O fundamento é esse. Deus me amou, Deus me aceitou. Se Deus me aceitou, não existe nenhuma outra pessoa que eu não possa aceitar. É isso. Esse é o sentimento, mas tem que ser um sentimento real, do coração, né? Porque senão vira uma hipocrisia miserável. Se Deus aceitou um sujeito como eu, se Deus me recebeu de braços abertos, de coração aberto, então não tem ninguém que eu não possa aceitar, né? Vai guardando aí. Se você quiser participar, pode mandar a sua pergunta, que os meninos estão aqui para nos ajudar. Então, é um mandamento recíproco. A principal ideia do mandamento é que nós, os cristãos, devemos aceitar para dentro da nossa comunhão toda pessoa que afirma ser Cristo seu Senhor. Mesmo existindo falhas, lacunas no seu conhecimento ou compreensão das Escrituras, ou mesmo diferenças de opiniões sobre pontos menos essenciais da doutrina, isso não é o mesmo que aprovar tais falhas, lacunas ou divergências, mas é saber dialogar, é saber aceitar. Tem coisas que nós nunca vamos resolver na Bíblia. Nós nunca vamos equacionar
na nossa limitação, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas linhas que percorrem todas as Escrituras paralelamente, que não se tocam ou se tocam em alguns momentos, mas a gente não vai conseguir fechar essa questão. Quando eu leio a Bíblia, tá lá, é evidente que nós somos alcançados pela graça de Deus e que Deus nos elegeu. Você vai encontrar isso em João, Romanos, em Pedro. Agora, nós não conseguimos fechar, porque alguns bons cristãos, excelentes cristãos, acham que essa eleição de Deus é com base na sua presciência, no conhecimento antecipado de uma decisão humana. Outros não, acham que é uma eleição baseada na soberania e no decreto de Deus. Então isso tem anos que percorre a história da igreja. E nós não conseguimos fechar. E nós vamos brigar por causa disso. Há muitos anos que os cristãos debatem se o batismo é por imersão, por infusão ou por aspersão. A discussão é a quantidade de água. Isso não pode nos separar. Então, nessas coisas que não se fecham, mas que também não contrariam o fundamento doutrinário da fé cristã, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, no mais nós temos que ter essa paciência, né? Hoje, quando eu me converti, há 40 anos atrás, o que separava os crentes era a quantidade de água. Se era um pouquinho, se era um pouco mais ou se era muita água. Isso que separava os crentes, dava brigas homéricas. A outra coisa que separava os crentes era a questão dos dons espirituais. Cessou ou continua? Alguns achavam que tinha cessado, outros achavam que continuava. Aí separavam-se convenções, irmãos discutiam, brigavam. Hoje está pior. O que está separando os crentes hoje é uma coisa que se chama política. Posicionamento político, partidário e ideológico. Isso virou um inferno para a igreja. Satanás, o menu dele é muito farto, né? E ele sabe quem é a igreja e sabe da força e do poder que tem uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja que reflete a glória de Deus. É interessante, né, que a palavra está dizendo assim, olha, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para o quê? Para quê? Para a glória de Deus. Para que o propósito disso não sou eu. O propósito aqui é a glória de Deus. Para a glória de Deus. Temos pergunta, mas... Sim. Leonardo Lima. Pastor, para amarmos e acolher o outro, a referência é Cristo, como Ele fez conosco. Será que falta para nós um entendimento claro de como Cristo nos amou e nos acolheu? Eu acho que falta, sim, o entendimento, mas um entendimento, Léo, não apenas intelectual, mas o entendimento, assim, que envolve todo o ser, sabe? Porque
parece que intelectualmente a gente não tem dificuldade de entender isso, né? Mas quando nós não praticamos, aí mostra que o entendimento intelectual, se ele não for existencial, se não for transformador, e isso é um exercício, né? Então, tem que ter um entendimento intelectual, a percepção intelectual, obviamente, é racional, da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas nós nós descobrimos ao longo dos anos que o bom crente não é aquele que sabe a Bíblia de cor e salteado. O bom crente não é aquele que simplesmente entendeu as verdades da Escritura, das Escrituras. Porque eu já vi muitos professores de teologia, e há uns 2 anos atrás nós estamos acompanhando um caso de que era um exímio conhecedor da teologia, mas chegava em casa, chutava o cachorro, o gato, espancava os filhos, e não sei se batia na mulher, mas pelo menos emocionalmente abusava muito. Que dissonante, né? Então, esse entendimento, ele tem que ser intelectual, mas ele tem que descer para o coração, para a alma, para transformar o ser. Tem gente que ele conhece bem a doutrina cristã, as verdades cristãs, mas ele é pior do que um incrédulo na prática. Tem uns que pregam até maravilhosamente bem, e falam, né, e convencem os outros. Mas a prática dele, a demonstração de que aquilo o transformou, é miserável, é paupérrimo, né? Então, é exatamente disso que nós estamos falando, e agradeço pela sua pergunta, porque é disso que nós precisamos, né? Um entendimento intelectual, racional, conceitual, mas essa prática, essa vivência transformadora do Evangelho. Tá certo, irmãos? Parece que por uma influência do iluminismo, né, nós achamos que o importante é a quantidade de informações que a gente recebe, né? Eu estava lendo um texto sobre o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele lê a palavra, ele escreve as palavras, ele lê as palavras, mas ele é incapaz de interpretar, de entender o que ele está lendo. Um doutor em física dos Estados Unidos foi convidado para vir numa universidade brasileira, muito famosa do Brasil, para falar para mestrandos na área de física. Ele ficou impressionado que os alunos sabiam de cor as fórmulas da física, mas não conseguiam associar aquela fórmula com a refração da luz que passava pela janela de vidro. Esse trem caiu assim na minha cabeça um dia, né, nessas iluminações de Deus. Eu lembrava dos teoremas, né, da matemática que o professor mostrava para a gente, inculcava, mas eu lembrava só teoricamente. E um dia eu contratei o senhor Ari para fazer uma área lá em casa. O senhor Ari não fez nem o primário, era analfabeto. Aí eu vi quando ele pegou o metro, eu estou olhando aqui, né, para ver, ele vai fazer o gabarito ou o esquadro para poder fazer a área, para a área não sair torta, fora de esquadro. A hora que ele pegou o metro, mediu 80 centímetros de cá, mediu 60 centímetros de cá, e pôs a parte mais comprida, a hipotenusa, que deu 1 metro, ele falou assim, está certo,
Fez, Charissa, você sabe o que o senhor acabou de fazer? Foi uma descoberta mútua, porque eu sabia na teoria, mas não sabia na prática. Ele sabia na prática, mas não sabia na teoria. Então nós temos muitos crentes que são analfabetos funcionais. Eles leem a Bíblia, entendem intelectualmente, são legalistas, mas a prática, a vivência é muito ruim. É igual o aluno, ele é mestre em física, ele conhece, já leu tudo sobre o índice de refração, mas não consegue associar que aquele sol que está passando pela janela de vidro, na prática é exatamente o que ele está estudando. Ele é um analfabeto funcional. E muitos dos nossos alunos vão para a escola, para a faculdade, leem, aprendem as fórmulas e etc. e tal, e são analfabetos funcionais. Porque não conseguem associar a teoria com a prática. Muito triste. Eu estou falando uma verdade assim muito triste para nós, né? Pastor, Sim. temos outra pergunta aqui, do irmão Ben Bachelet. Uhum. Já que o nosso inimigo tenta nos dividir pela política comum ao redor do mundo e com muito sucesso, como é que podemos nos unir na igreja, apesar das realidades da situação no país? Excelente pergunta. E é uma coisa que nós estamos sofrendo, né? A gente tem sofrido muito. É duro você ver alguns homens de Deus, né, que marcaram a minha geração, homens de Deus que marcaram a minha geração e a geração de muitos outros aqui, hoje divididos, porque parece que o Evangelho não é mais, não traz mais a plenitude, né? As ideologias entraram com muita força dentro da cabeça. Então, é muito triste. Eu sinceramente não sei bem como que a gente poderia resolver isso, né? A não ser nesse trabalho de formiguinha, começar a partir de mim, a partir de nós, né? Começar a pensar nessas coisas, na aceitação, no diálogo, né? Ter pelo menos a paciência de dialogar. Todos nós aqui fomos muito abençoados pelo pastor Ariovaldo Ramos. Eu me lembro dos congressos da CEPAL, né, que nós fomos. E eu me lembro dele há 30 anos atrás, o Ed René nos congressos ali da CEPAL. Caio Fábio, quem não se lembra do Caio Fábio, da Vinde, né? E, de repente, as ideologias, né, elas se sobressaem, se sobrepõem. Então, nesse tema da aceitação, eu fico pensando muito na sociedade de Corinto, que você tinha muitos ricos na igreja, tinha muitos pobres, tinha escravos, tinha judeus, tinha autoridades romanas, tinha tudo isso dentro da igreja, era um barril de pólvora. Os judeus, para conviver com outros, né, não precisa falar, a Bíblia já mostra para a gente, mas tinha tudo isso dentro da igreja cristã. E era preciso acolher, era preciso, como crentes, ter algo maior do que essas coisas. No colégio apostólico, né? No colégio apostólico você tinha o Mateus, que era publicano. E o publicano era odiado. E o publicano era odiado principalmente para aquela turma chamada zelotes. Porque o zelote, ele era ultranacionalista. Ele não era patriota, não. Ele era
ultra nacionalista, ao ponto de fazer motins para libertar Israel do domínio romano. Aí Jesus pega e traz um cara desse para o colegiado apostólico, para conviver com Mateus. Então, percebe a graça de Jesus que une e transforma essas pessoas? Eu fiquei lendo outro dia o livro do Martin Lloyd Jones, né, o Sermão do Monte. Já é um livro antigo, acredito da década de 60, 70. Mas eu conheço comunistas que se converteram. Conheço. Alguns se converteram e se transformaram em líderes cristãos com uma contribuição para o Evangelho extraordinária. Agora, eu não sei se um comunista hoje ele vai se converter ou se ele vai parar para ouvir o Evangelho se ele lê as coisas que os crentes evangélicos falam deles nas mídias sociais. Então, é isso, não é? Como lidar com isso? Como lidar com essas questões? Mais perguntas? Pastor, dentro desta relação com o outro, normalmente ocorrem situações de algum atrito. Atualmente está rara a figura de Barnabé no caso de defesa em apresentar Paulo, representando um pacificador. Isso. Aquele que aglutina ao invés de incendiar e separar. A pergunta é do Silvio Caetano. Ótimo. O Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né, mostram que quando o Estevão, aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, foi apedrejado em Jerusalém, desencadeou toda aquela confusão de perseguição. Quem recebeu as roupas ensanguentadas de Estevão? Quem foi? Saulo de Tarso. O Saulo. Como é que vocês acham que a igreja olhava para o Saulo? Com medo? A igreja olhava para o Saulo e achava que um dia aquele homem podia se converter? Nunca. Um homem desse aí nunca vai se converter. Senhor, tu sabes quantos males esse homem tem feito aos teus santos? Foi a pergunta de Ananias para o Senhor. Então, a mim me parece que o sentimento do servo de Deus, de Jesus, do coração de Jesus, é diferente em relação às pessoas. Eu penso assim. Quando Saulo de Tarso foi encontrado por Jesus, engraçado, né? A gente pode até fazer aqui algumas ilações. Foi diretamente o Senhor Jesus, porque acho que nenhum crente tinha coragem de chegar perto dele para pregar o Evangelho para ele. Embora ele tenha ficado tocado com a morte do Estevão, então Jesus tem que, né, vamos colocar assim, aparecer diretamente para o Saulo. O Saulo se converte. Jesus manda o Ananias lá, porque tem que acolher, ninguém pode ser crente, crescer nos seus dons e seus ministérios fora da igreja. Aí Jesus aparece para Ananias, vai lá, olha, o Saulo está lá orando e viu você entrar e impor as mãos sobre ele. Então Ananias, vai lá. Senhor, tu sabes quantos males esse homem já fez aos teus santos e que para cá veio para nos perseguir, nos matar? Sim, eu sei, é claro que eu sei, Ananias. Mas vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. É o Senhor quem faz isso. E o homem realmente se converteu. E quando ele chega em Jerusalém,
e se apresenta na igreja para ter comunhão com os irmãos o rejeitam, fogem dele, não quer saber dele. Você é um agente infiltrado para poder acabar conosco. Mas e tinha um crente ali, tinha um homem ali acima da média, e a Bíblia diz que ele era cheio da graça de Deus. Sabe o que significa Barnabé? O que significa Barnabé? O nome dele não era Barnabé, mas ele foi apelidado, né? Recebeu esse nome de Barnabé. O que significa Barnabé? Filho da consolação. A palavra grega para consolação é aquele que entra debaixo do outro, o levanta e o ajuda a caminhar. E se a gente tivesse uns 20 Barnabé aqui, seria bom, hein? Ele entra, coloca o ombro debaixo do outro, levanta e ajuda ele a caminhar. Barnabé escuta Saulo, glorifica a Deus, chama os apóstolos, fala, gente, Deus operou um milagre. Deus salvou, né, como se fosse nos dias de hoje, Deus salvou o comunista aqui, ó, que perseguia, que odiava a igreja. Como? Não, Deus salva o comunista também. Deus salvou o fulano aqui que tem outra orientação, Deus salva também. A igreja tem que entender isso. Mas parece que nós perdemos esse entendimento e essa compreensão. Pastor, Sim. Temos outra pergunta aqui. É da irmã Letícia. Sim. Não é possível viver o verdadeiro cristianismo sem a comunhão com os irmãos. Como discernir se o sentimento de não pertencimento a uma comunidade cristã é real ou apenas fruto do nosso ego humano? A tendência, né, do tempo presente é uma influência do tempo presente, de nos isolar e de não deixar brotar no nosso coração o pertencimento, né? Porque o pertencimento envolve doação, implica em doação, implica em aceitação, em ser aceito e aceitar o outro, né? Então é egoísmo, é egocentrismo, mas influenciado e forjado pela cultura do tempo presente. E isso acontece na igreja, mas acontece em outras dimensões da vida também. São os meninos na escola que são isolados, é a família dentro de casa, né, que as pessoas estão dentro de casa, mas não se percebem. E não se pertencem, né? Eu fico impressionado com isso. Está ali dentro de casa, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, e de repente uma delas se mata. E todo mundo, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Ué, não se percebem. É incrível isso, gente. É impressionante esse alheamento, esse distanciamento. O pai que não tem uma percepção emocional dos seus filhos, os filhos que não têm uma percepção emocional e espiritual dos seus pais, indiferença, distanciamento, isolamento. Que mundo, é o que Jesus disse, é um mundo de muita iniquidade, de muita falta de amor. Mas é o mundo, não é? Então esse sentimento, ele vira uma cultura, vira uma fortaleza, e isso vem para a família, vem para a igreja, vem para a escola, né? E essas coisas começam aí a acontecer. É impressionante, vocês devem ter acompanhado, a gente fala repassando o que viu, obviamente, né? Mas eu fiquei chocado com aquela
escola lá em São Paulo, que foi tão noticiado, né? Que para os meninos não darem trabalhos, eles eram amarrados, né? Vocês viram isso? Os meninos eram amarrados. Ou seja, o pai e a mãe mandam a criança para a escola, né? É o normal de se fazer hoje, e fazemos isso cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo isso é feito, porque tanto o pai quanto a mãe têm que ter a sua vida profissional, mas os resultados de terceirizar e de pagar para outro cuidar dos nossos filhos, às vezes é uma coisa muito complicada. Se nós não conseguimos ter paciência com eles, achamos que pagando outros vão ter? Bom, então respondendo a Letícia, é um egocentrismo sim, mas muito forjado pelo tempo presente que nós vivemos, né? Temos mais alguma pergunta? Pastor, parece uma pergunta, não a resposta política, mas cristã, né? Uhum. Bem bachelor. Já que o nosso inimigo tenta nos dividir pela política comum ao redor do mundo e com muito sucesso, como é que podemos nos unir na igreja apesar das realidades e da situação no país? Isso. Eu vou até pedir para ficar de pé para eu apresentar. Nós já falamos essa pergunta, mas o pastor Ben, gente, ele é filho do pastor Bill, ele é missionário, está aqui no Brasil como missionário, assim como o pai. Está ele, a esposa e os 4 filhos, né, pastor Ben? Então, seja bem-vindo, eles estão congregando aqui conosco. Obrigado pela pergunta, foi muito atual e, como eu disse, muito difícil de ser respondida. Nós aqui temos uma gratidão muito grande pelo seu pai, pelos anos de ministério dele, dedicados aqui ao Brasil, à sua mãe, e agora você também, nessa mesma jornada, nessas pegadas, né, sendo missionário. E num outro momento a gente vai abrir aqui para você contar para nós o trabalho que ele tem feito. É muito, muito bom o trabalho que o pastor Bento tem feito, principalmente na área ambiental, né, pastor, de mostrar a graça e a glória de Deus que se manifesta através da natureza. Então, louvamos a Deus pela sua vida. Mais alguma pergunta? Podemos seguir aqui. Outro exemplo interessante bíblico que nós damos aí na lição é o exemplo de Filemon. Nós não vamos ler, vocês conhecem a história, a forma como tudo aconteceu. Filemon é um senhor muito próspero da Ásia Menor, das regiões da Ásia Menor, rico. E naquela cultura, ele tinha muitos escravos. E ele tinha um escravo que dava um trabalho danado para ele. O escravo era terrível, fugia, buscava, porque naquela época, né, o escravo era a propriedade. E Paulo pregou o evangelho na região, Filemon se converteu. Ele virou um discípulo de Jesus. E acolheu a igreja na sua própria casa. Um servo de Deus, um homem de Deus, Filemon. E esse escravo trabalhoso, que lhe dava muito trabalho, fugiu dele e foi aprisionado, né, como escravo, não tinha liberdade, e caiu na prisão. E ele cai na prisão onde está o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a prisão não aprisiona a palavra de Deus. E Paulo pregou o evangelho para o escravo fugitivo, Onésimo, e ele se converteu. Ele se converteu. Olha que divina conspiração. O Filemon, que ouve o evangelho de Paulo, se converte.
O Onésimo, que é escravo do Filemão, que foge e é aprisionado, ouve o evangelho a partir de Paulo e se converte. Aí o Paulo manda uma carta para o Filemão. O Onésimo, que no outro tempo foi um inútil, olha só as palavras, né? A palavra onésimo quer dizer útil, mas Onésimo foi um inútil. Agora, para você, em Cristo Jesus, ele não é mais um inútil. Ele é um irmão em Cristo. Ele não é mais um escravo, ele é seu irmão. Olha, o evangelho faz coisas, gente. O evangelho transforma. E eu quero que você o receba. E você vai recebê-lo como um irmão, não como um escravo. Você vai recebê-lo da mesma forma como se fosse a mim, o Paulo. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Porque eu vou pagar para não te lembrar, e Paulo é forte, né? Que você mesmo se deve a mim. Mas essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da aceitação. Um escravo, um inútil, e agora você vai recebê-lo como um irmão. Em relação a essa aceitação, esse acolhimento, né? O Evangelho nos ensina que nós temos que observar algumas coisas, e é óbvio. A igreja é uma comunidade separada da sociedade, a igreja não é a sociedade. Vamos ler, por favor, Mas lê para nós, 2 João, capítulo 1, é só um capítulo, versículos 9 e 11, 2 João. 2 João, versículos 9 ao 11, né? Isso. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Isso, então, o apóstolo João está dizendo que essa comunhão, ela deve ser estendida àqueles que estão em Cristo. Que o fundamento doutrinário seja o mesmo. Que aceite a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, a sua divindade, a sua morte e a sua ressurreição. Não há possibilidade de comunhão espiritual fora desses princípios, né? Então, são princípios fundamentais para essa convivência. Jesus veio em carne, Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, tem todo o poder, toda a autoridade e é o Senhor. Essa é a base da comunhão. Isso aí costura a comunhão. Fora disso, não tem como ter essa comunhão espiritual. Entra também a moralidade cristã, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11 também. Pode ler, pastor? Por favor. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão,
for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Isso, então, eu insisto no fato de que a igreja, ela é um mistério de Deus, ela é uma comunidade santa, ela é uma comunidade separada. E Paulo está escrevendo aí, olha, essa associação, essa comunhão espiritual, ela tem que ser marcada pela santidade. Não quero que vos associeis a alguém que, se dizendo irmão, for ladrão, avarento, devasso e uma série de outras coisas, né? Aí nesse ponto a gente fica moído quando vê as coisas aí na televisão, né? Quando a gente vê pastores, né? Saqueando o Ministério da Educação, fazendo tráfico de influência e tráfico, né, de propinas. Isso já havia sido mostrado há algum tempo lá em São Paulo, pastor de uma grande igreja falando, né, gravado, e isso foi visto, né, dizendo que a liberação de verbas para o município tinha que passar pelo pastor. Gente do céu, né? E agora, pelo menos, explodiu isso aí, né? Eu estou repassando o que vi e ouvi. Se a igreja é a comunidade do povo de Deus, espera-se dessa igreja não apenas santidade na área sexual, né? Porque esses caras vão para o ar e falam só da vida sexual, mas a vida financeira, moral deles, de corrupção, é um pavor. Então a igreja, ela é um mistério de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é santa, e nós fazemos parte dessa comunidade. E nos acolhemos uns aos outros na fé e na comunhão dos santos. Amém?